No ar, 18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, hein? 6 horas em ponto em Manaus. Estamos juntos mais uma vez em 100.7 no melhor Mix do Brasil. Começando mais uma edição do programa 18 horas. Eu, Carlos Júnior e Karime Leão na apresentação, Ari Guedes na técnica. E o grande Trovão lá no aplicativo Mano, transmitindo ao vivo e em cores para todo o Brasil. Mais uma edição do 18 horas nesta terça-feira, hein? Hoje é dia 15 de dezembro de 2020. Vamos juntos, hein? Juntos com você no melhor Mix do Brasil. Até às 7, Karime, tudo bem? Tudo certo? Tudo lindo e maravilhoso? Claro, tá tudo lindo e maravilhoso. Muito boa noite para você que acompanha a programação aqui da Mix Manaus. Estamos juntos até às 7 da noite no programa 18 horas. Valeuzaço a galera que nos acompanha, já tá aqui ligadinha no aplicativo Sim. Mano, valeuzaço, hein? Daqui a pouquinho o programa inteiro estará lá no 18horas.com.br, o site de notícias da Mix Manaus, e também no nosso canal do YouTube. Lembrando, estamos também no Facebook, no Twitter e no Instagram, 18 Horas News. Segue a gente lá também. Dê um like, inclusive, Exato. Ok? Karime, a Prefeitura do Rio reavaliou aí o planejamento do Réveillon de 2021 e durante reunião que aconteceu, inclusive hoje, né? Decidiu cancelar aí as festas da virada do ano na cidade lá, né? No Rio de Janeiro. Agora é oficial, viu? Sim, não vai ter o Réveillon do Rio de Janeiro. Isso depois, é claro, do aumento do número de casos da Covid-19 na cidade. A programação aprovada antes da segunda escalada da doença, né? Previa a realização da festa em 6 palcos instalados em locais diferentes, privados, e que não teria o acesso da população, né? Seria apenas uma transmissão pela televisão e internet. A princípio, os locais que iriam sediar o evento eram a Cidade das Artes, o Forte de Copacabana, o Morro da Urca, o Cristo Redentor e o Forte do Leme e ainda o Sambódromo, cara. Pois é, agora nada, não vai acontecer absolutamente nada. Pra gente ter uma ideia da grandiosidade desta festa, no ano passado o Réveillon reuniu 2,9 milhões de pessoas só na praia de Copacabana. Injetou na economia do Rio cerca de 3 bilhões de reais. É uma perda substancial, significativa e tudo mais. Aí 3 bilhões de reais, quase 3 milhões de pessoas curtindo esse ano, né? E aqui em Manaus, Karime, por causa, né, do aumento também, né? Mesmo caso do número de casos de infecção pelo novo coronavírus, nós aqui na capital, a prefeitura está pedindo à população que não vá a Ponta Negra no Réveillon, tradicional Ponta Negra, virada. Exato, também muito tradicional aqui em Manaus, né? Os 8 pontos de acesso à praia da Ponta Negra estão isolados e guardas municipais seguem atuando no local, orientando os frequentadores até o dia 31 de dezembro. E você vai conferir uma matéria, uma reportagem sobre esse assunto ainda na edição de hoje. 6 horas e 3 minutos em Manaus, terça-feira, dia 15 de dezembro, começando pra você, hein? Vamos juntos até às 7 da noite com mais uma edição do programa 18 horas aqui no melhor Mix do Brasil. Você está ouvindo 18 horas. Mas como nós antecipamos, né, ontem aqui no 18 horas, chegou ao fim aí a novela sobre a eleição da nova mesa diretora que vai comandar a Assembleia Legislativa do Amazonas no biênio 2021-2022. Exatamente, Carlão. E sem surpresa, o Tribunal de Justiça do Amazonas rejeitou o pedido dos deputados da base governista Saulo Viana e Alessandra Campelo para suspender a votação da proposta de emenda constitucional que adiantou o dia da votação da mesa diretora da Assembleia. Com isso, o deputado Roberto Cidade é definitivamente o próximo presidente da Assembleia. Vamos conferir mais detalhes sobre esta votação agora na reportagem de Cíntia Blink. Desembargadores do Tribunal de Justiça do Amazonas decidiram, por unanimidade, rejeitar o pedido de liminar para suspender a votação da PEC, que deixou os deputados fazerem a eleição da mesa diretora dia 3 de dezembro, data em que o deputado Roberto Cidade foi escolhido para ser o próximo presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. Na defesa da Assembleia, o procurador Robert Oliveira disse que a ação direta de inconstitucionalidade apresentada pelos deputados Saulo Viana e Alessandra Campelo afirmou que o regimento interno da Casa Legislativa foi desobedecido. O contraponto da defesa foi que a Constituição do Estado se sobrepõe ao regimento. Sem que o juízo de inconstitucionalidade depender, para efeito de sua
formulação de prévio confronto entre o ato estatal questionado e o conteúdo de normas jurídicas infraconstitucionais editadas pelo poder público. E cito outros precedentes, e é exatamente a questão dos autos. A desembargadora Joana Meirelles, relatora da ADI, chegou a mencionar a desistência apresentada pelos deputados Saulo e Alessandra, mas disse que o pedido não tem validade jurídica. Ela também ressaltou que a questão deve ser decidida apenas pelos parlamentares, e o desembargador Arimoutinho concordou e chegou a fazer uma referência à divisão dos 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. Segundo os autores da ação direta de constitucionalidade, o controle judicial, o que, repito para prevenir mal-entendido, é totalmente impossível por tratar-se de ato interna corpore, sob pena de desrespeito ao postulado consagrado na divisão funcional do poder. A sentença, dada por unanimidade, chegou à Assembleia e o deputado Roberto Cidade subiu à tribuna e agradeceu a cada um dos 15 deputados que votaram nele. Além disso, alfinetou o governador em uma indireta, marcando o posicionamento de uma Assembleia menos receptiva à gestão de Wilson Lima em 2021. Não é todo novo que não sabe trabalhar, não. Eu trabalho desde pequeno na minha vida, eu ralei para chegar aqui. Eu não sou bandido como me chamaram. Eu nunca fui preso, eu sou do bem. Depois do discurso, de quase meia hora, Cidade foi muito aplaudido pelos demais parlamentares do plenário. Cíntia Blink, para o 18 horas. Bom, esse desfecho aí mostra, né, o quanto o governador Wilson Lima jogou mal, né, nesta eleição aí para a mesa diretora da Assembleia. Em poucas semanas, Wilson Lima viu a sua base parlamentar lá na Assembleia Legislativa do Estado derreter. Hoje conta apenas aí com 8 deputados, um número, né, considerado inexpressivo e que reflete um governo aí fraco, sem popularidade, mergulhado em denúncias de corrupção e sem, né, alguma coisa positiva realizada em favor da sociedade amazonense. Bom, Carlão, o fato é que ninguém quer mais esse governo, o que tudo indica. A maioria, né, realmente ela rejeita e classifica o governo de Wilson Lima como ruim. Tem 80% de rejeição entre a população aqui do Amazonas. E com a nova composição na Assembleia, o governo fica suscetível a uma comissão parlamentar de inquérito, né, a CPI, ou mesmo a um novo processo de impeachment. E o Sindicato dos Médicos do Amazonas informou através de nota que amanhã vai ingressar com outro pedido de impeachment contra o governador Wilson Lima e o vice Carlos Almeida Filho na Assembleia Legislativa do Amazonas. Na manhã da quarta-feira, né, de amanhã, o pedido vai ser protocolado na Casa Legislativa pelo presidente do sindicato, o médico Mário Viana. Junto a ele estará também o assessor jurídico do sindicato. Mário Viana vai atender a imprensa na sessão de entrada da Assembleia e vai disponibilizar o documento da denúncia de impeachment para a imprensa. Das 10 denúncias protocoladas na Assembleia, 2 foram rejeitadas esse ano, mas isso foi em um período que a base aliada do governo somava 18 deputados. Hoje, esse número reduziu para apenas 8 e a oposição representa 2/3 da casa com 16 deputados. Bom, e sem a maioria, o governador Wilson Lima pode ser retirado do cargo, né? Certamente. Isso aí complica, né? Esse seria o motivo aí, né, Carimilhão, de aplausos aí pela grande maioria da população, uma vez que 80% dos amazonenses rejeitam a gestão de Wilson Lima. E depois, né, de serem retirados do comando do PRTB, os deputados Josué Neto, presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas, e o deputado Fausto Júnior trocaram de partido. Josué foi para o Patriota e segue na linha bolsonarista. E Fausto encontrou lugar no partido do senador Eduardo Braga, que é o MDB. O repórter Cíntia Blink volta aí para explicar mais sobre o assunto pra gente. E a Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas deixou o ponto alto da sessão desta terça-feira logo para o início. Antes mesmo de começar o pequeno expediente, o presidente da casa, deputado Josué Neto, anunciou a filiação dele ao Patriotas, do deputado Felipe Souza, e o deputado Fausto Júnior ao MDB, do senador Eduardo Braga, e também da deputada Alessandra Campelo. Além de filiado, Fausto é o novo líder do MDB na Assembleia. A mesa diretora da Assembleia, o Partido Patriota Amazonas, por seu presidente, deputado estadual Felipe Souza,
Advenho a Vossa Excelência para comunicar à Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas que o deputado Josué Cláudio de Souza Neto, a partir da presente data, está afiliado ao Patriota Amazonas. O outro informe vem do Movimento Democrático Brasileiro, MDB. Isso é para comunicar à Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas que o deputado estadual Fausto Vieira dos Santos Júnior, nosso filiado ao MDB do Amazonas, exercerá a liderança desse partido nesta casa a partir desta data. Esse troca-troca de partido se deu depois que Josué Neto e Fausto Júnior foram trocados da liderança regional e municipal do PRTB por aliados de Wilson Lima. A medida foi interpretada por muitos parlamentares da Assembleia como uma retaliação do governador por conta da votação da mesa diretora. O pastor Nilmar Oliveira, novo presidente regional do PRTB, assumiu o comando da legenda no Amazonas e, na mesma hora, passou de diretor administrativo e financeiro do processamento de dados da Amazônia, PRODAN, para presidente da Agência Amazonense de Desenvolvimento Econômico e Ambiental, a ADESAM. A deputada Alessandra Campelo deu as boas-vindas ao Fausto Júnior e disse que acredita que ele vai somar no setor da juventude do partido. De lhe dar as boas-vindas ao MDB, nós precisamos de juventude no nosso partido. A Alessandra estava cotada para ser a nova presidente da Assembleia, com o apoio do governador Wilson Lima. Cíntia Blink, para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, realizou na noite desta segunda-feira um balanço sobre as atividades realizadas em 2020. E um dos destaques foi a obra da BR-319. Segundo o ministro, para o ano que vem, não vai faltar dinheiro para o andamento das obras. E a repórter Nathalie Moraes acompanhou a entrevista coletiva e traz pra gente os detalhes. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, divulgou na noite desta segunda-feira que deve fazer pelo menos 50 concessões, incluindo aeroportos, portos, ferrovias e rodovias no ano de 2021. Segundo a pasta, uma das prioridades do governo Bolsonaro é o andamento das obras da BR-319. Nunca faltou dinheiro e não vai faltar dinheiro para 319, porque primeiro, a prioridade do governo do presidente Bolsonaro, a prioridade federal, e segundo, o empenho notável da bancada federal do estado do Amazonas. Então, se a gente for ver ao longo dos anos, a bancada federal tem aportado recursos para a manutenção. O ministro também comentou sobre os 405 quilômetros do trecho do meio, que estão bem críticos. Segundo o ministro, o governo segue aguardando a liberação do IBAMA para recomeçar a reconstrução desse trecho na estrada. E adiantou que por aqui os trabalhos variam de acordo com as condições climáticas. Liberação ambiental, a gente tem a licença, mas vamos fazer a contratação da pavimentação, e que é uma obra que com certeza ela vai se desdobrar aí em alguns anos, né? Não se faz de uma vez só, não se faz num único ano, em função das condições da Amazônia, né? Essa é uma condição de trabalho de 4, 5 meses por ano, onde a gente se prepara nos meses do inverno para poder fazer a pavimentação nos meses de verão. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Economia. E o governo federal elevou para R$ 1.088 a projeção do salário mínimo no próximo ano. Em agosto, a previsão do Ministério da Economia era que o piso salarial subisse do valor atual, que é de R$ 1.045, para R$ 1.067. Mas hoje o ministro Paulo Guedes da Economia atualizou a estimativa diante do aumento da inflação nos últimos meses. A revisão na projeção de salário mínimo se deve ao cálculo do reajuste, que considera a inflação sem previsão de ganho real. E com uma alta mais acelerada nos preços, o governo espera que o valor do salário mínimo seja maior do que o anunciado anteriormente. 18 horas.
E hoje tivemos mais uma paralisação parcial de rodoviários e, como consequência, a população sem ônibus em algumas áreas de Manaus. A categoria quer receber o salário de novembro, férias e também o 10º. Os empresários dizem que não tem como pagar tudo agora e a greve no transporte público a partir do dia 20 é quase inevitável, garante o sindicato. E a crise no transporte público provavelmente vai ser a primeira enfrentada pelo novo prefeito de Manaus. A repórter Odiné Araújo acompanhou a movimentação e traz mais detalhes pra gente agora. Terça-feira em Manaus começou com desafios para o usuário do transporte coletivo. Além da chuva, em algumas áreas de Manaus, a população que precisa de ônibus não conseguiu ir para seus compromissos. Nos grupos de WhatsApp dos trabalhadores do transporte público, a mensagem era paralisar. Eita, nós! Aqui no 500, todo mundo parado, ordem do sindicato, até o chefe Betel já veio aqui, mas ninguém tá saindo, gente. Ninguém, tá tudo parado, tá? Olha aí, ó, estão parados, socorrendo. Todo mundo parado aqui em Petrópolis. Quem vai sair não, mano. Todo mundo parado aqui, ó. Galera, todo mundo parado aqui, socorrinha. Para logo aí. A paralisação surpresa em algumas linhas foi para pressionar o pagamento do salário de novembro, que deveria ter sido pago em 5 de dezembro, além das férias e a segunda parcela do 10º. Segundo o presidente do Sindicato dos Rodoviários, Givancir Oliveira, empresários dizem que não tem dinheiro para pagar tudo e vai ficar difícil segurar a categoria sem dinheiro no fim do ano. A nossa situação é muito tensa, né? Porque as empresas alegam que não tem dinheiro para pagar o nosso 13º, nem o nosso pagamento, nem férias, né? E vai ficar impossível segurar a categoria sem a paralisação caso esses pagamentos não saiam até o dia 20. Então o sindicato está pedindo a reunião com o presidente do tribunal para intermediar e com a prefeitura, porque os empresários alegam que a prefeitura não passou para eles uma média de 21 milhões. E nós não temos nada a ver com isso. Ou seja, o empresário e a prefeitura brigam e quem sofre são os trabalhadores. Esse impasse da prefeitura e empresários, eles estão forçando a categoria a fazer greve, porque não dá para entrar o Natal sem pagamento, sem presentes. A Prefeitura de Manaus informou por meio de nota que repassou às empresas de ônibus o pagamento equivalente à gratuidade no transporte coletivo nos 2 turnos das eleições municipais e que mantém o pagamento do subsídio ao sistema. A Prefeitura informou também que uma nova reunião deve ser realizada nos próximos dias na tentativa de evitar prejuízos à população. Os rodoviários também denunciam demissões de cobradores em massa. De acordo com o sindicato, 30 trabalhadores da Eucatur foram demitidos esses dias. O Sinetran, que é o sindicato que representa os empresários, disse que mantém as negociações, que não há demissão e que não foi comunicado a paralisação de hoje, conforme declaração do assessor jurídico Fernando Borges. Não há nenhuma demissão, nenhuma empresa está planejando demissões de nenhuma função. E com relação a pequenas paralisações que houve hoje, nós não fomos notificados, o Sinetran não foi notificado. Odiné Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Muito bem, são 6h18 em Manaus. Você está no melhor mix do Brasil. Vamos abrir a primeira, hein? Vamos começando a playlist do 18 horas de hoje. A primeira música traz um remix pra lá de especial. Expression, hein? Nada mais, nada menos que The Weeknd em parceria com a cantora espanhola Rosalía. Então vamos de remix, abrindo a playlist aqui do 18 horas de hoje. Vamos de Blind Lights. Você está ouvindo 18 horas. Legal, 6h22, Blind Light, The Weeknd e Rosalía foi a primeira, hein? Abrindo a playlist do 18 horas de hoje aqui no melhor mix do Brasil. Mix. E agora nós vamos conferir a previsão do tempo para esta noite, ok? Madrugada de quarta-feira. Previsão do tempo com Karine Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Clima Tempo, a previsão é de períodos de nublado com chuva a qualquer hora. A mínima prevista é de 24 graus e a máxima não deve passar dos 30 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 60% e 90%. Agora 6h22, boa noite. 18 horas. Política.
Olha, atenção, hein? Quem decidiu faltar a ida às urnas em ano eleitoral sem ter uma justificativa vai ter que pagar multa, hein? E com isso estão financiando aí o fundo partidário, aquele dinheiro que é distribuído para os partidos registrados no Tribunal Superior Eleitoral e que estão aí com as prestações, né, de contas em dia. Vamos saber mais sobre os valores arrecadados este ano na matéria de Cíntia Blink. No primeiro turno das eleições municipais, Manaus contabilizou pouco mais de 18% de abstenções. E no segundo, esse número subiu para quase 23%. Dentro desses percentuais, tem os eleitores que vão pagar a multa de R$ 3,51 por turno ausente e sem justificativa. Para o mesário que falta e não justifica, o valor é maior. Começa em R$ 17,57 e pode chegar a R$ 35,14. Os que faltaram nas eleições municipais de 2020 têm até o dia 14 de janeiro para fazer o pagamento da multa. Para isso, é preciso entrar no site do Tribunal Superior Eleitoral e ir na área Quitação de Multa. Depois, é só seguir o procedimento indicado no site. De modo individual, essa quantia, R$ 3,51, não soa tão alta. Mas quando chega no fundo partidário, para onde vai o dinheiro da multa, o montante atinge a casa dos milhões. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, até agora, em 2020, o valor das multas dos eleitores faltosos soma quase 36 milhões de reais no Brasil. Já o de mesários ausentes está na casa dos 886 mil reais. Ano passado, a soma da arrecadação das multas dos eleitores mais os mesários faltosos chegou a 37 milhões de reais. Todos os partidos registrados no TSE podem receber uma parte desse valor por meio do fundo, mas para isso precisam ter as suas contas aprovadas ou o recebimento do fundo partidário é suspenso. Cíntia Blink, para o 18 horas. E lembrando, né, que este ano, por conta da pandemia, tivemos recorde de abstenção aqui no Brasil. Nada menos que 1/3, ou seja, 30% dos eleitores aptos a votar, decidiram não comparecer às urnas este ano. Aqui em Manaus, o percentual foi um pouco mais baixo, tá? Mas nem por isso deixou de ser expressivo. 242.782 eleitores deixaram de votar no primeiro turno no dia 15 de novembro, o que representa 18,23% de abstenções. Entrevista do dia. E hoje o nosso entrevistado é o secretário de Estado da Cultura e Economia Criativa do Estado do Amazonas, Marco Apolo Muniz. Muito boa noite, secretário. Seja bem-vindo aos estúdios da Rádio Mix. Boa noite, Karime, boa noite, Carlão, e boa noite a todos os nossos ouvintes que nos acompanham a partir desse momento aqui. Muito obrigada pela sua presença hoje aqui conversando com a gente. Obrigado. Então, o senhor concedeu aí uma entrevista coletiva nesta segunda-feira, né, para fazer um balanço das ações desenvolvidas este ano, que foi um ano atípico de pandemia, um ano muito difícil em todos os setores, mas atingiu mais fortemente a indústria da cultura. Como é que foi esse ano atípico trabalhar com cultura aqui no estado? Para a gente realmente foi um desafio muito grande. A gente estava cheio de planos para um planejamento muito bem estruturado para 2020. Começamos um ano com um liceu lá em Vira, né, um centro de artes lá em Vira, onde a gente já estava atendendo mais de 400 jovens e crianças. Na sequência, a gente começou um processo de modernização, uma reforma no Teatro Amazonas, da ordem de R$2.100.000, recurso que veio do IFAM, do Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que permitia ali nós fazermos uma série de adequações de segurança no sistema de combate e prevenção de incêndio do teatro. Isso significava também pintura. Isso tudo já estava caminhando. Fizemos o carnaval num processo realmente de retomada do retorno do público ao sambódromo, e aí deparamos então com a pandemia, e aí passamos ali a partir do dia 6, 17 de março a cancelar todas as nossas programações, que era o que pedia naquele momento.
Fizemos um levantamento a partir daí para entender qual seria a nossa estratégia, porque era algo que não se sabia o que teríamos para frente, quanto tempo isso tudo duraria, né? Um impacto... Para todo mundo, claro, secretário. Então a gente começou a migrar as ações da Secretaria para dentro das plataformas digitais. Nós digitalizamos a Secretaria e fizemos uma série de projetos como Cultura Sem Sair de Casa. Fizemos também a nossa agenda virtual que permitia que os artistas pudessem divulgar, principalmente as suas lives solidárias, e pudessem ali de alguma forma ter acesso a algum recurso. Lançamos um edital que a gente chamou na época de Fica na Rede, Maninho, que dá uma ambiguidade aí, né, para as pessoas ficarem em casa e ao mesmo tempo conectados na rede. Conseguimos premiar 290 projetos de conteúdo digital e fomos então desenvolvendo uma série de atividades, tanto pela Secretaria como em parceria com outras secretarias, permitindo inclusive a entrega de alimentos, de ranchos, dentre outros. Secretário, o que é possível ainda executar nesse ano de 2020? Teve, né, vários projetos que foram interrompidos, né? Vários, né? Você inclusive falou aí alguns. É possível ainda executar ainda alguma coisa em 2020? Desses projetos que foram interrompidos, eles ainda estão em pauta? Sim, alguns a gente executou recentemente uma expedição cultural, que nós fomos ali para o Alto Solimões, Tabatinga, fomos para Benjamin Constant, Atalaia do Norte, com um conjunto de ações culturais. Estamos agora com a nossa programação natalina no Teatro Amazonas, passamos pelas 5 zonas da cidade, nas escolas, no Centro de Ensino Integral, que tem auditório que permite que a gente mantenha ali um distanciamento, né? E além disso a gente vem dialogando com todos os municípios, dando aí todo o apoio que nos cabe e ainda tem mais um detalhe, nós estamos operacionalizando a Lei Aldir Blanc, que é a lei emergencial que está fazendo com que a gente comece a ter resultados agora com a geração de uma série de conteúdos culturais realizado pela própria classe artística com esse incentivo do governo. Do governo federal, maravilha. E além disso, antes dessa da Lei Aldir Blanc, o que vocês puderam fazer para ajudar o artista amazonense? Além das lives, de propiciar todo esse universo e essas ferramentas para os artistas locais? Na verdade nós ficamos bem limitados porque o artista ele vive basicamente da sua apresentação, assim como os técnicos dependem dessas apresentações para também atuar. Então realmente foi um mercado que ficou praticamente parado. Uma série de articulações foram feitas, inclusive nesse diálogo junto ao comitê para flexibilização de algumas atividades que permitia o retorno do trabalho do músico, por exemplo. O Teatro Amazonas foi o primeiro teatro a abrir no país, foi inclusive matéria nacional à época, funcionando com 50%. Até hoje não tivemos nenhum tipo de incidente naquele espaço, que também permitiu a retomada de algumas apresentações, assim como todos os nossos espaços culturais. São 57 equipamentos culturais que foram retornando com responsabilidade a partir do momento que foi possível, e com isso a gente começou a retomar algumas atividades. Esse momento agora é o momento que a gente identifica realmente a partir dos números da Covid, que estão aí sob controle, né? Então, é um número que a gente percebe que, e chegando também ao fim do ano, onde a gente percebe que a gente precisa dar essa opção a essa cadeia produtiva também a terem um final de ano mais digno. E aí uma série de iniciativas foram implementadas para que a gente tivesse então essa retomada, essa alavancada aí das atividades culturais. A Lei Aldir Blanc é uma, a nossa programação de Natal é outra, e outras articulações que a gente vem feito junto à classe, o funcionamento de alguns espaços, com o decreto do dia 1º de dezembro, está permitindo que esse movimento retorne aos poucos. Secretário, voltando aí com a Lei Aldir Blanc, é um repasse federal, né? Quanto foi repassado para o governo do estado e os editais foram contemplados? Já está sendo realizados os eventos? Como é que vai ser isso? Até quando tem esse tempo aí para realizar esses projetos da Lei Aldir Blanc? O estado do Amazonas recebeu 38 milhões e agora nós estamos recebendo o retorno dos municípios que não se inscreveram. Infelizmente, 39 municípios, apenas 22 municípios solicitaram recurso e 39 municípios não solicitaram. Então esse recurso veio para o cofre do estado, uma quantia que hoje já é de 7.200.000, e nós abrimos 3 editais. Um que a gente intitulou Feliciano Lana, onde foram agraciados 531 projetos, que esses já estamos começando a pagar agora esses dias, né? Nós lançamos o Equipa Cultura, que era um voltado à aquisição de equipamento.
porque muitos acabaram se desfazendo dos seus patrimônios para poder ter as condições básicas naquele momento. Então esse edital permite que alguns aí consigam rever o seu equipamento, e fizemos um que a gente chamou de Encontro das Artes, com recurso 100% voltado a atividades a serem desenvolvidas no interior do estado. Com isso nós teremos 804 projetos contemplados, o que a gente calcula que vai estar atingindo algo em torno de 16 mil trabalhadores e trabalhadoras da cultura diretamente, e isso deve chegar a quase 32 mil quando a gente fala indiretamente a partir das ações que serão desencadeadas a partir daí. Certo, muito bem, muitos artistas, muitas pessoas. Agora, secretário, a polêmica do fim de ano foi em questão do valor pago pelo governo do estado para a montagem da árvore lá do Largo de São Sebastião, de 2 milhões de reais. O senhor disse em entrevista que houve um equívoco sobre esse valor. Explica pra gente, por favor. Nos causou espanto quando a gente viu ser divulgado o valor da árvore, que nunca foi esse valor, nunca foi planejado dessa forma. E aí, quando eu fui buscar a informação, realmente havia sido feita uma publicação na quarta-feira no diário, e essa informação é que estava prevalecendo. No diário oficial? No diário da quarta-feira da semana passada. Certo. Quando questionei o que tinha havido, eles identificaram lá que haviam publicado de forma errada, porque inclusive não estava com o extrato especificando o que eram os serviços e os valores individuais, e eles já haviam mandado ali a errata. Só que aí esse diário demorou para rodar, já saiu recentemente, e aí gerou essa questão toda. Nós de imediato mandamos as informações corretas para todos os veículos, para a Assembleia, para todos, mas infelizmente ainda se ficou ali em torno... Esse ruído. Ficou em torno de um valor realmente que não é real. O Natal é um conjunto de ações que inclui inclusive a árvore de Natal, inclui nosso espetáculo de dentro do Teatro Amazonas, as ações que nós fizemos nas escolas, nas 5 regiões, da cidade, e também tinha um conjunto de ações voltadas ao interior do estado, inclusive já ações voltadas aí para o início do ano, que é a nossa programação de férias, que a gente precisava ter programado agora, uma vez que a Secretaria de Fazenda está fechada em janeiro. Por isso que na errata já saiu menor. Esse a gente já naquele momento identificou que poderia seguir de uma outra forma, e esse saiu do montante, eu falo no que diz respeito à contratação, mas o recurso já está em caixa para que a gente possa vir a executar essa atividade. Então esse valor, o corrigido que eu vi na imprensa, né, era de 1,5. Exatamente, para todas as atividades. Para atividades do estado, em todo o estado, referente a Natal. Exatamente, é importante entender, eu pedi para a equipe fazer um levantamento, a nossa equipe de economia criativa, a gente está falando de 831 empregos diretos gerados a partir das atividades, não só das pessoas que trabalharam na execução do evento, mas também dos empregos gerados naquele entorno ali. A cadeia produtiva como todo. Então, 1,5 milhão de reais para a programação de Natal. Exatamente. E aí a gente tem um impacto, nós temos 41 estabelecimentos ali ao redor do teatro, né? E a gente já estava recebendo essa demanda desde novembro, tanto dos artistas que já atuam, né, nessa atividade, como também da população. Não podemos deixar de ter o Natal. O Natal, ele tem um simbolismo muito grande, né? É um símbolo de esperança, é um momento de renovação, de a gente entender o que foi o ano de 2020 e nos prepararmos para 2021. E a gente naquele momento começou a se programar. Mas somente a partir do decreto de 1º de dezembro é que foi possível realmente a gente entender que seria possível fazer, né? E aí a forma é muito simples, é uma matemática básica. O processo já é um processo pronto, porque realmente é algo que acontece todos os anos. Mas nós teremos que termos começado em julho. E a gente não esperava por uma pandemia, né? Ninguém esperava, lógico. Então, isso acabou nos obrigando a tomar ações ali, providências emergenciais, para não deixar de realizar a atividade. E não deixar de empregar, então, toda essa cadeia que estava esperando por isso, entende? E isso certamente tem um retorno para o Estado, com toda essa economia gerada a partir desse movimento que a gente faz ali ao redor do lago. Secretário, já tem aí alguma perspectiva para 2021? É claro que tem, mas nós ainda estamos ainda sem, né, em relação à pandemia, a gente ainda não sabe o que vai acontecer. Mas você já tem um planejamento, alguma coisa, um auge para 2021 dentro da cultura, dentro dessa programação toda? Sim, o planejamento já foi passado, inclusive, até para uma previsão do Estado, para uma programação do Estado, mas ela realmente ainda é, de uma certa forma, incerta, por conta de nós não sabermos exatamente quando nós poderemos voltar a uma rotina. O que eu consigo adiantar é já o Carnaval, aqui em primeira mão, que não acontecerá
no período tradicional, ali em fevereiro, não só o carnaval, como toda aquela programação desse período. Ele deve ser adiado, a gente já está conversando com os presidentes das escolas de samba para que a gente possa realizar ele em data posterior, a partir do entendimento melhor dessa nova realidade da saúde, com vacina, todas essas De repente até um novo formato, porque Rio de Janeiro, Salvador, todos eles adiaram, né? Porque não se sabe como é que vai. Julho, inclusive já divulgou recentemente o calendário. Isso. A gente está indo na mesma direção, entendendo que cada estado tem uma realidade diferente. Tem os seus números diferentes, lógico. E o Réveillon também no mesmo sentido, né, secretário? O Réveillon, ele já foi divulgado, tanto por nós, eu vi o município também fazendo uma divulgação, que não estaria realizando. A gente normalmente realiza a programação natalina e o município, nos últimos anos, tem realizado. Sem Ponta Negra esse ano. Exatamente. Então, assim, o Natal fica mais para o governo e a prefeitura realiza o Réveillon, não é nos isso? últimos tempos tem sido seguido essa tendência, né? Então, dessa forma, a gente consegue não conflitar a programação e atender a população. Tá certo. Okay. Então, esse ano atípico, né, secretário? Totalmente atípico, mas a gente espera que logo a gente consiga retornar aí a nossa rotina e fazer essa cadeia produtiva da cultura girar novamente, como sempre girou. Muitíssimo obrigada pela sua presença hoje aqui no 18 horas, conversando com a gente, esclarecendo as questões. Conversamos com o secretário de Estado da Cultura e Economia Criativa do Amazonas, Marcos Apolo Muniz. Muito obrigado, Carimbe, obrigado, Carlão, um abraço a toda a equipe técnica aí e ao carinho de todos aqui na Mix e nos receber. Obrigado. Estamos aqui à disposição. A Mix está sempre com as portas e os microfones abertos para que o governo, claro, exponha suas ações e suas atividades. Uma ótima noite, obrigada. Boa noite a todos. 6h39 e você está no melhor Mix do Brasil. Você está ouvindo 18 horas. Bom, mais uma da playlist do 18 horas de hoje, hein? Vamos conferir aí uma parceria agora com duas grandes artistas, as cantoras a Miley Cyrus e a Dua Lipa. Vamos de Prisoner. Você está ouvindo 18 horas. Legal, em 6h42. Ficamos assim com a segunda da playlist de hoje. Ellen, Miley Cyrus e Dua Lipa. Prisoner foi a música. É a segunda hora aqui no melhor Mix do Brasil. Mix. E agora nós vamos conferir como fica, né, o tempo, a previsão do tempo para amanhã. Amanhã é quarta-feira. Previsão do tempo com Karime Leão. Previsão do tempo. De acordo com informações do Climatempo, a previsão amanhã é de sol com muitas nuvens durante o dia, período de nublado com chuva a qualquer hora. A mínima prevista é de 23 graus e a máxima não deve passar dos 29 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 63% e 93%. Agora 6h43, boa noite. Mix. Ministério Público do Amazonas. Apura-se, escolas da rede particular de ensino infantil estão garantindo o direito à educação durante a pandemia. Segundo informação do próprio Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino Privado aqui do Amazonas, mais de 80% dos contratos das escolas de ensino infantil foram cancelados depois da pandemia da Covid-19. Vamos aos detalhes na reportagem de Júlia Gomes. A abertura do inquérito aconteceu após o Ministério Público do Amazonas receber informações de que 80% dos contratos das escolas particulares de ensino infantil foram cancelados. Isso de acordo com o Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino Privado do Amazonas. Desse total, menos de 15% dos contratos foram retomados. No parecer da promotora de justiça Delise Ferreira, ela afirma que a abertura do inquérito é necessária para a realização de novas diligências, para verificar a garantia do direito à educação pela rede privada de ensino infantil durante esse período da pandemia. É para que a gente possa acompanhar de que forma a rede privada, através do Sinep, que congrega muitas escolas, mas não todas, né? Tem muitas escolas que estão de fora e escolas pequenas, inclusive, de educação infantil. A nossa intenção é saber se o plano de retorno deles também, com os protocolos, estão sendo cumpridos, se teve professores que são afastados também, as plataformas que eles utilizam. Agora o Ministério Público do Amazonas quer saber se as escolas particulares estão cumprindo com o que dizem as resoluções dos Conselhos Nacional e Estadual de Educação, que tratam sobre o regime de aulas não presenciais no sistema de ensino como medida preventiva ao coronavírus.
Júlia Gomes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha, na hora de comprar os itens das ceias de fim de ano, o consumidor deve ficar atento para a diferença de preços praticados pelos supermercados, hein? Isso porque, segundo pesquisa do Procon, realizada em 11 estabelecimentos, a variação de preços chega aí a 256%. E a repórter Nathalie Moraes conta mais detalhes sobre esse assunto aí pra gente agora. Um levantamento realizado pelo Procon Amazonas constatou uma variação de até 256,65% dos produtos da ceia de Natal aqui em Manaus. A pesquisa foi realizada em 11 supermercados da cidade. A equipe do Procon levou em consideração 93 produtos divididos em 10 categorias. O produto com maior variação de preços foi o pernil desossado, temperado e congelado. Só para você ter uma ideia, os preços variam entre R$ 19,90 a R$ 69,90 por quilo. A pesquisa apontou ainda que 10 itens não tiveram mudança de preço. O diretor-presidente do Procon Amazonas, Jalil Frache, lembra que o órgão não tem competência legal para determinar o valor dos produtos. Com isso, a pesquisa de preço tem apenas um caráter informativo. Essa pesquisa de preço, ela de fato encontrou uma variação em determinados itens substancialmente significativa no que diz respeito, por exemplo, ao peru de Natal, seja de 256% de um supermercado para outro, azeitona preta de 150%, enfim, alguns produtos mais, outros menos, o que no valor final agregado realmente gera uma diferença em percentual de um lugar para o outro, caso o consumidor deseje adquirir. Os preços de outros produtos da cesta básica também subiram. Arroz e óleo tiveram um novo aumento de 6,28% e 9,24%, respectivamente. Nathalie Moraes para o 18 horas. Bom, Carlão, e os preços aí realmente, como a Nathalie Moraes mostrou, estão tão absurdos que hoje eu vi nas redes sociais uma foto de um estabelecimento anunciando parcelamento de peru e pernis em até 6 vezes no cartão de crédito. Sou eu. Gente, não é pelo boleto não, só serve no cartão de crédito. Ou seja, você garante a ceia de Natal e fica pagando até a festa junina. Eu tô rindo aqui, tranquilo. Mas é triste essa situação. Não, mas é a realidade, né? Não é fácil não. 18 horas. Bom, e quem quiser ficar em dia com o governo do estado já pode aderir aí ao programa de remissão fiscal emergencial, o Refis, que oferece descontos de até 95% na quitação de dívidas de impostos, hein? Os detalhes com Júlia Gomes. O programa de remissão fiscal emergencial, o Refis estadual, começou na última quinta-feira e segue até fevereiro de 2021 e concede descontos de até 95% em multas e juros nas dívidas do IPVA, o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, o ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços e também o ITCMD, que é o Imposto sobre Transmissão, Causa Mortis e Doação. O programa ainda oferece parcelamento de até 60 vezes para os contribuintes em atraso. Atualmente, a quantidade de devedores no estado chega a 355 mil contribuintes. Segundo o secretário de Fazenda do estado, Alex Del Giglio, a expectativa de arrecadação com o Refis está entre 10 e 15 milhões de reais, mas os valores podem aumentar de acordo com a adesão dos contribuintes em débito. A gente imagina que a arrecadação deve ser de no mínimo 10 a 15 milhões, podendo atingir valores muito maiores, uma vez que alguns contribuintes grandes sinalizaram para a gente que tem interesse em participar do programa, e se isso realmente se concretizar, a gente pode atingir talvez cifras de 40, 50 milhões ou até mais. Pela primeira vez, o programa de recuperação fiscal está com um site próprio para a adesão dos contribuintes e que também vai permitir acompanhar em tempo real os valores arrecadados pelo programa, como explica a chefe do Departamento de Tecnologia da Informação e de Arrecadação da Cefaz, Anne Caroline Saraiva Coelho. Nesse portal, toda a sociedade ela vai ter acesso à quantidade de contribuintes que estão aderindo de forma online, o valor arrecadado e o total parcelado, que são valores a receber no futuro.
Nesse portal Refis de 2020, nós colocamos também as opções para que o contribuinte possa aderir à vista, no caso do IPVA, ITCMD, e os links para adesão no caso do ICMS, contribuições, e também para, no caso de parcelamento. Inclusive os links para agendamento do atendimento no caso de adesão de débitos inscritos em dívida ativa. Entre os impostos contemplados pelo Refis estadual estão os débitos inscritos na dívida ativa do Estado, que somam 711 mil, com 227 mil devedores e um total de 7,7 bilhões de reais. Jorge Pinheiro, procurador-geral do Estado, explica que a dívida ativa é arrecadada pela Procuradoria-Geral do Estado. Dessa dívida ativa, ela é arrecadada pela Procuradoria-Geral do Estado. Então, normalmente, o primeiro passo é se dirigir à Procuradoria-Geral do Estado. Nós estamos fazendo atendimentos presenciais por marcação, estamos fazendo atendimentos via WhatsApp, tá? Então, o contribuinte que não puder ir ou que não puder se deslocar vai poder utilizar os números telefônicos de WhatsApp e receber toda a documentação, toda a instrução dos pedidos. Inclusive, nós temos os formulários de pedidos que podem ser feitos pelos contribuintes. Ele não precisa escrever, só preencher, anexar a documentação recomendada e encaminhar pela PGE. Júlia Gomes para o 18 horas. Bom, e o contribuinte pode entrar em contato com a Procuradoria-Geral do Estado pelo WhatsApp no número 92, é o DDD, 94 403 94 403 49 80, ou ainda pelo e-mail parcelamento@pge.am.gov.br. Lembrando que o endereço do site para adesão do Refis estadual é o www.cefaz.am.gov.br/Refis 2020/Refis ASP. Você está ouvindo 18 horas. Bom, e em meio a novo recorde de internações por Covid-19 aqui no Amazonas, a rede pública de saúde do estado está novamente à beira de um colapso. A taxa de ocupação de leitos é de 82% e em algumas unidades há apenas uma vaga na UTI. Carlão, e enquanto isso, a população se aglomera nas compras de fim de ano e muita gente sem máscara, viu? Vamos acompanhar esta situação agora na reportagem de Odiné Araújo. O Amazonas tem chamado a atenção por causa do grande número de internações por agravamento da Covid-19 e pela lotação dos leitos de UTI. Do total de UTIs disponíveis na capital, tanto nos hospitais particulares quanto nos públicos, 81,89% já estão ocupados. E em alguns hospitais, como o 28 de agosto, resta apenas um leito de UTI para a Covid-19. Pior é que o número de internações não para de crescer. De acordo com o boletim da Fundação de Vigilância em Saúde de ontem, 556 pessoas estão internadas por causa da doença, sendo 191 em UTI. Além disso, a FVS tem acompanhado 22.300 infectados por Covid e que não estão hospitalizados, mas são considerados ativos. Pior que mesmo diante do aumento de internações, o vai e vem nos centros comerciais de Manaus não para. Muita gente está indo às compras e a grande maioria sem máscara e sem distanciamento social. Por causa desse tipo de comportamento, especialistas estão prevendo um mês de janeiro muito triste em todo o Brasil. Muitos acreditam que a segunda onda da doença deve ocorrer logo após as festas de fim de ano. Aqui em Manaus não deve ser diferente. O epidemiologista Gésen Orellana diz que a agitação da população com as compras de fim de ano e as confraternizações de Natal e Ano Novo devem resultar em um janeiro muito triste. A gente tem visto aí no comércio várias pessoas, né, sem usar máscara, sem tomar as devidas precauções, né, as aglomerações em diferentes ambientes da cidade, né, e isso certamente pode se travestir, isso pode resultar em um quantitativo muito grande de adoecimento e morte, principalmente no mês de janeiro. Então, que poderia ser um mês de descanso, né, um mês de relaxamento das pessoas, de confraternização com familiares, de férias,
férias pode se tornar um mês de luto, né? Um mês de sofrimento, inclusive para as pessoas que não chegaram a evoluir para o óbito, né? Mas aquelas pessoas que tiveram sequelas ou que vão estar internadas por conta de complicações da Covid. O Amazonas mantém uma média de 7 óbitos por dia e domingo chegou aos mais de 5 mil mortos, além de mais de 187 mil infectados. Odneia Araújo para o 18 horas. 18 horas. 6 horas e 55 minutos, é a última da playlist desta terça-feira. E você vai ouvir aí o single do momento do cantor Sam Smith, que está com um disco novo nas paradas, o álbum Love Goes. Então vamos encerrar a playlist de hoje aqui do 18 horas com Diamonds. Você está ouvindo 18 horas. Legal, em 6h58, a saideira da playlist do 18 horas de hoje, Sam Smith, a música Diamonds em 100.7. E agora nós vamos atualizar os números da Covid-19, hein? Aqui no nosso estado, Amazonas, e no Brasil, com Karime Leão. A Fundação de Vigilância em Saúde do Estado do Amazonas, desta terça-feira, traz o registro de 651 novos casos de Covid-19, totalizando para 187.930 o número de casos da doença no estado. Nesta edição, foram confirmadas 15 mortes por Covid-19, elevando para 5.026 o total de mortes no estado. E segundo os dados do Ministério da Saúde, o Brasil registra hoje 6.927.145 o número de casos confirmados de Covid-19. Ainda segundo o levantamento, são 181.835 o total de mortes em todo o país. E o número de pessoas recuperadas, de acordo com o Ministério da Saúde, soma 6.158.049. Agora, às 7 horas em ponto, seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. A Justiça do Amazonas colocou hoje um ponto final na polêmica eleição da mesa diretora da Assembleia Legislativa do Amazonas. As tentativas da base governista de questionar a legalidade da eleição foram por água abaixo. O que se tem hoje é um legislativo que se mostra independente e que se opõe às manobras do governador de atropelar o parlamento. Esse mesmo legislativo aprovou em outubro de 2019 a lei delegada, permitindo ao governador promover a reforma administrativa sem interferência da Casa Legislativa. O governo teve então carta branca para fazer as modificações necessárias para reduzir gastos públicos para alcançar equilíbrio nas contas públicas. Mas o que se viu foi a farra com o dinheiro público, que ficou evidenciada com um reajuste de mais de 200% para os assessores mais próximos do governador. Parece que os deputados aprenderam que não devem abrir mão da independência do poder. Agora, com os grupos políticos recompostos, é esperar que o parlamento cumpra seu dever de fiscalizar o executivo e, se constatadas irregularidades, que se faça o processo investigatório legal. O Amazonas cansou de tantos desmandos no executivo estadual que ganhou as manchetes, inclusive da mídia nacional. É hora de cada um poder cumprir seu papel em prol da sociedade. 18 horas. 7 horas e 1 minuto em Manaus. Finalizamos assim mais uma edição do 18 horas. Karime. Gente, boa noite, um beijo, até amanhã. Boa noite, até amanhã. Amanhã é quarta-feira, em 6 da tarde, estaremos aqui com você para mais uma edição do 18 horas do melhor mix do Brasil. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã. Mix.